E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho aqui no LivroCast. Hoje, eu, Caleb, estou muito animado por receber Nicole. Oi, gente. Prazer estar aqui. A gente vai destrinchar um clássico da liderança. Pipeline de Liderança, dos autores Ron Cheran, Stephen Rotter e James Oel. É verdade, um clássico. E nesse mergulho a gente vai tentar entender como esse livro ajuda a gente a desvendar esse processo de desenvolvimento de líderes, né, dentro das empresas. A gente vai explorar os principais conceitos, como, por exemplo, as 6 passagens de liderança, os erros que as empresas costumam cometer. Hum, Dicas para a gente construir um pipeline de líderes de sucesso. Preparados? Preparadíssima. Acho que a ideia é que, ao final desse episódio, você, ouvinte, possa ter um mapa mental de como você pode identificar, né, o potencial de liderança, como desenvolver as habilidades certas em cada etapa da sua carreira Legal. e como evitar ciladas que podem te atrapalhar, né, na sua jornada rumo ao topo. Mandou bem. Então vamos começar pelo básico. O que é esse tal de pipeline de liderança? Por que esse nome? Imagina um cano, como se fosse aqueles canos de água mesmo, sabe? Por onde a água flui de um ponto ao outro. No caso da liderança, esse cano, ele representa a jornada de um profissional dentro da empresa, desde o momento em que ele entra, até quem sabe, né, chegar ao cargo de CEO. E cada etapa dessa jornada, cada passagem nesse pipeline, exige habilidades, e responsabilidades diferentes. E como esse livro ajuda a gente a entender melhor essa jornada. O livro ele propõe um modelo, né, com 6 passagens de liderança que funcionam como se fosse um guia para o desenvolvimento desses líderes dentro da empresa. Ele descreve os desafios específicos de cada etapa, né, e as habilidades que o profissional precisa desenvolver para ter sucesso e continuar avançando nesse pipeline. Interessante. E quais são essas etapas? Me conta um pouquinho sobre cada uma delas. Vamos lá. A primeira passagem é a transição do gerenciando a si mesmo para o gerenciando outros. É aquele momento crucial, né, em que o profissional ele deixa de ser um colaborador individual focado apenas nas suas próprias tarefas para assumir o papel de gestor de pessoas, né? É tipo, sair da sua zona de conforto e começar a lidar com as responsabilidades de orientar e motivar outras pessoas, né? Exatamente. É uma mudança e tanto, né? E aí que mora o perigo. Muitos personagens que são excelentes tecnicamente, eles se atrapalham nessa primeira passagem. O livro usa o exemplo do Bob, né, um cara que era brilhante na área de engenharia, mas quando ele foi promovido a gerente, ele continuou querendo resolver todos os problemas sozinho, sabe? Ele não conseguia delegar, dar autonomia para a equipe. E o que aconteceu com o Bob? Ele se frustrou, a equipe se frustrou, os resultados não apareceram e no final ele acabou sendo relocado para uma posição técnica, onde ele continuou brilhando. Então a empresa perdeu um potencial líder, né? E o Bob, por outro lado, perdeu a oportunidade de crescer na carreira. Entendi. Saber delegar, confiar na equipe parece crucial nessa primeira passagem, né? E qual que é a próxima etapa? A segunda passagem é a transição do gerenciando outros para o gerenciando gestores. Nesse ponto, o desafio é aprender a lidar com outros líderes, né? Desenvolver suas capacidades de gestão, delegar responsabilidades de forma mais estratégica, pensar no desenvolvimento a longo prazo da equipe. Ou seja, o foco passa a ser formar outros líderes, né? Preparar a próxima geração. Exatamente. É preciso ter uma visão mais ampla, né? Pensar no futuro da empresa e não apenas no dia a dia da equipe. E o livro mostra que muitos gestores tropeçam nessa fase, porque eles continuam presos àquela mentalidade de fazedor, sem conseguir desenvolver a visão estratégica e as habilidades de coach que são necessárias para você liderar outros líderes. Faz sentido. E o livro dá exemplos de como empresas erram nessa passagem. Sim, ele cita casos de empresas que promovem gestores com base apenas nos resultados da sua equipe, sem avaliar a capacidade deles de desenvolver outros líderes. E aí o que acontece? Esses gestores acabam sobrecarregados, a equipe não se desenvolve e a empresa perde talentos. É como um ciclo vicioso, né? E como que a empresa pode evitar esse erro? Investindo em programas de treinamento específicos para gestores que estão nessa fase de transição, né? Programas que ajudem a desenvolver habilidades de coaching, de mentoria, de feedback, planejamento estratégico, gestão de talentos. E também é importante que a empresa tenha um sistema de avaliação de desempenho que leve em conta não apenas os resultados da equipe, mas também a capacidade do gestor de desenvolver outros líderes. Gostei dessa ideia de ter um sistema de avaliação mais completo. E qual que é a terceira passagem do pipeline? A terceira passagem é a transição do gerenciando gestores para o gestor funcional, né? Aqui, o desafio é assumir a responsabilidade por uma área ou departamento inteiro. Por exemplo, marketing, finanças, operações, recursos humanos. O escopo de atuação aumenta bastante, né? Sim.
O gestor funcional ele precisa ter uma visão estratégica da sua área, definir metas, indicadores, gerenciar recursos, tomar decisões mais complexas, além de continuar desenvolvendo os líderes da sua equipe. E o livro dá dicas de como se preparar para essa passagem. E sugere que o gestor busque por oportunidades de aprendizado em áreas como planejamento estratégico, gestão de projetos, gestão de orçamento, gestão de riscos, comunicação, negociação. E também é importante que ele tenha a oportunidade de vivenciar diferentes áreas do negócio para ter uma visão mais sistêmica da empresa. Tipo um job rotation. É tipo isso. Acho que isso faz todo sentido. E a quarta passagem? O que acontece depois que o gestor domina uma área inteira? A quarta passagem é na transição do gestor funcional para o gestor de negócios, né? É quando o líder ele assume a responsabilidade por um negócio inteiro, que pode ser uma unidade de negócio, uma filial, uma subsidiária. Caramba, e a responsabilidade é enorme, é como se a empresa fosse sua, né? Exatamente. O gestor de negócios ele precisa ter uma visão de mercado, entender de finanças, de marketing, de operações, né? Ele é responsável pelos resultados daquela unidade de negócio, precisa tomar decisões estratégicas que impactam o negócio como um todo e, claro, continuar desenvolvendo os líderes da sua equipe. E o que o livro sugere para que o gestor se prepare para essa passagem? Ele sugere que o gestor participe de programas de desenvolvimento de liderança, né, que abranjam temas como estratégia empresarial, gestão financeira, gestão de marketing, gestão de operações, gestão de pessoas, gestão de riscos, liderança e negociação. E também é importante que ele tenha a oportunidade de interagir com líderes de outras empresas para ampliar a sua visão de mercado e aprender com as melhores práticas do setor. Legal. E as duas últimas passagens, Nicole? Completa para a gente esse pipeline. A quinta passagem é a transição do gestor de negócios para o gestor de grupo, né? É quando o líder passa a gerenciar um grupo de negócios, uma holding, um conglomerado. Nossa, aí é para os fortes. Sem dúvida. É preciso ter uma visão ainda mais estratégica, saber lidar com diferentes culturas, gerenciar riscos globais, né? É um nível de liderança que exige muita experiência, visão de futuro, capacidade de tomar decisões complexas e, claro, continuar desenvolvendo os líderes que, por sua vez, desenvolvem outros líderes. A responsabilidade só aumenta. E a última passagem? Qual é o topo desse pipeline? A sexta e última passagem é a transição do gestor de grupo para o gestor corporativo, que é o CEO da empresa, né? Ele é o responsável por definir a visão, a missão, os valores da organização, por liderar a empresa em direção aos seus objetivos de longo prazo, por garantir a sua sustentabilidade e o seu crescimento. Uau, é uma jornada e tanto, né? Mas me fala uma coisa, Nicole, o que acontece se um profissional ele for promovido sem estar preparado para a nova passagem? Ótima pergunta. E é aí que mora o perigo. Quando um profissional ele assume um cargo para o qual ele não está preparado, ele pode acabar travado no pipeline sem conseguir progredir na carreira. E isso pode ser muito frustrante para ele e prejudicial para a empresa. O livro ele dá o exemplo do Tom, né? Um gestor que foi promovido rapidamente por causa dos resultados. Ele era um fazedor nato, mas não tinha as habilidades necessárias para liderar outros líderes e pensar estrategicamente. E o que aconteceu com o Tom? Ele acabou se sentindo perdido no novo cargo, a sua equipe não se desenvolveu como esperado, os resultados da área caíram e no final ele acabou pedindo para voltar para o cargo anterior. Foi um baque para ele, um prejuízo para a empresa. E como o livro sugere que a gente evite essas armadilhas, essa obstrução no pipeline, né? O livro destaca a importância de algumas práticas como a identificação precoce do potencial de liderança, o desenvolvimento de planos de carreira individuais, a oferta de programas de treinamento e desenvolvimento específicos para cada passagem de liderança, a mentoria por parte de líderes mais experientes e o feedback constante sobre o desempenho. E o livro fala sobre as consequências de um profissional estar atuando no nível errado do pipeline. Sim. Ele cita diversos exemplos de como isso pode prejudicar o profissional e a empresa. Imagina um profissional que é promovido por ser um excelente técnico, mas não tem as habilidades necessárias para gerenciar pessoas. Ele pode acabar desmotivando a sua equipe, gerando conflitos, atrasando projetos, impactando negativamente os resultados da empresa. Ou um gestor que é promovido para um cargo estratégico, mas continua focado em tarefas operacionais sem conseguir ter uma visão mais ampla do negócio. Ele pode acabar perdendo oportunidades, tomando decisões erradas, comprometendo o crescimento da empresa. E o livro dá exemplos de empresas que utilizam o modelo do pipeline de liderança com sucesso. Sim. Ele cita casos como o da General Electric, né, que por muito tempo foi considerado uma referência em desenvolvimento de líderes, e o da Marriott International, que utiliza o modelo para garantir a formação de líderes para os seus hotéis ao redor do mundo. Interessante. E o que essas empresas fazem diferente? Elas investem pesado em programas de treinamento e desenvolvimento, oferecem mentoria para os seus líderes, criam planos de carreira, definem claramente as responsabilidades de cada cargo, dão feedback constante para os seus profissionais. Elas realmente levam a sério essa questão do desenvolvimento de líderes, né?
Entendem que a liderança é um fator fundamental para o sucesso de qualquer organização e que investir no desenvolvimento dos seus líderes é investir no futuro da empresa. E aí, pessoal? Voltando para nossa conversa sobre pipeline de liderança, acho que vale a pena a gente se aprofundar um pouco mais nos erros, né, que as empresas cometem nesse processo. O livro lista vários. Sim, e o legal é que os autores não se limitam só a apontar os erros, né? Eles também dão dicas de como evitá-los. Exatamente. E esses erros são mais comuns do que a gente imagina. Por exemplo, você já viu, sei lá, alguém ser promovido só porque era bom tecnicamente, mas na hora de liderar uma equipe Ah, várias vezes. não deu muito certo. A pessoa manda super bem nas tarefas, mas na hora de gerenciar pessoas, motivá-las, delegar, aí já são outros 500. Pois é esse o primeiro erro que o livro destaca, né? Promover alguém com base apenas na expertise técnica, sem levar em consideração o potencial de liderança. É como achar que um bom corredor vai ser automaticamente um bom treinador. E como que as empresas podem evitar cair nessa armadilha? O livro sugere que as empresas avaliem o potencial de liderança dos seus profissionais. Observar como eles se comportam em situações que exigem liderança. Como eles se comunicam, como eles resolvem problemas, como eles trabalham em equipe. E como fazer essa avaliação na prática? Tem alguma ferramenta específica? O livro sugere usar entrevistas, testes psicológicos, dinâmicas de grupo, simulações e até mesmo observar o comportamento do profissional no dia a dia, né? É importante ter um olhar atento para identificar as características de um líder, além das habilidades técnicas. Faz sentido. Observar como a pessoa age em diferentes situações. E qual é o segundo erro que o livro destaca? Outro erro bem comum é a falta de investimento em treinamento e desenvolvimento de líderes. Muitas empresas, elas simplesmente promovem o profissional e esperam que ele aprenda tudo sozinho, na base da tentativa e erro. É tipo dar uma Ferrari para alguém que nunca dirigiu um carro, né? É por aí. O resultado disso é que o profissional se sente perdido, inseguro, desmotivado. Ele pode até acabar cometendo erros que prejudiquem a equipe e a empresa. E como evitar esse erro, Nico? Investindo em programas de treinamento e desenvolvimento, né, específicos para cada nível de liderança. É importante que a empresa prepare o profissional para os desafios que ele vai enfrentar em cada etapa da sua jornada de liderança. Esses treinamentos devem ser personalizados, né? Com certeza! O que um gerente de primeira viagem precisa aprender é diferente do que um gestor de alto nível precisa saber. Me fala um pouco sobre essa diferença. Por exemplo, um programa para gerentes de primeira viagem pode focar em habilidades como delegação, feedback, gestão de conflitos, comunicação. Já um programa para gestores de alto nível pode abordar temas como visão estratégica, tomada de decisão em cenários complexos, gestão de mudanças, liderança transformacional. Entendi. Cada etapa da jornada exige um tipo de aprendizado. E qual é o terceiro erro que o livro menciona? A falta de alinhamento entre os valores do profissional e os valores da empresa. E por que esse alinhamento é tão importante? Quando o profissional ele não se identifica com os valores da empresa, ele não se sente motivado, né, a dar o seu melhor, a vestir a camisa, a remar na mesma direção, ele pode acabar tomando decisões que não estejam de acordo com a cultura da empresa, gerando conflitos e prejudicando os resultados. E como garantir esse alinhamento? A empresa precisa ter clareza sobre seus valores, precisa comunicá-los de forma transparente para os seus profissionais e precisa se certificar de que eles estão sendo praticados no dia a dia, né? E não apenas escritos em um quadro na recepção. Ou seja, os valores precisam estar presentes na cultura da empresa, né? Exatamente. E a empresa também precisa avaliar os valores dos seus profissionais durante o processo de recrutamento e seleção, né? É importante que a empresa contrate pessoas que estejam alinhadas com a sua cultura, com seus valores, com o seu jeito de fazer as coisas. E o livro menciona outros erros além desses três. Sim, ele também fala da importância de ter descrições de cargos claras e objetivas, né? Porque não fica aquela bagunça, cada um sabendo exatamente o que se espera dele. Exatamente. Quando as responsabilidades não estão claras, o profissional pode acabar se sentindo perdido, inseguro e pode até acabar fazendo tarefas que não são na sua alçada ou deixando de fazer tarefas que são importantes para o seu cargo. E como que as empresas podem criar descrições de cargos mais claras e objetivas? Envolvendo os líderes de cada área, né, no processo de definição das responsabilidades de cada cargo, definindo as competências que são necessárias para o exercício de cada cargo, utilizando uma linguagem clara e objetiva, revisando as descrições de cargos periodicamente para garantir que elas estejam atualizadas e alinhadas com a estratégia da empresa. Outro ponto que me chamou a atenção no livro foi a ênfase no feedback, né? Sim, o livro destaca a importância de ter um sistema de feedback constante, né? É importante que o profissional saiba como ele está se saindo, quais são os seus pontos fortes, quais são suas áreas de desenvolvimento, o que ele precisa fazer para melhorar o seu desempenho. O feedback é fundamental para o crescimento de qualquer profissional, né? Tanto para quem recebe quanto para quem dá. Com certeza.
É por meio do feedback que o profissional ele consegue ter uma visão mais clara do seu desempenho, dos seus pontos fortes, das suas áreas de desenvolvimento. E o gestor, por sua vez, ele tem a oportunidade de orientar o seu liderado, de ajudá-lo a alcançar o seu potencial máximo, de contribuir para o seu crescimento profissional. E como as empresas podem criar um sistema de feedback mais eficaz? Em primeiro lugar, é preciso quebrar o tabu, né, de que o feedback é algo negativo que deve ser evitado. Muitas empresas ainda têm essa cultura de evitar dar feedback, principalmente quando ele é negativo. Mas o feedback, quando bem dado, é uma ferramenta poderosa de desenvolvimento. Concordo. Mas como dar um feedback negativo sem desmotivar o profissional? O livro dá algumas dicas. É importante que o feedback seja específico, construtivo e focado no comportamento e não na pessoa. Por exemplo, em vez de dizer, você é desorganizado, é melhor dizer. Percebi que você está com dificuldades para cumprir os prazos, né? O que a gente pode fazer para te ajudar a se organizar melhor. Entendi. Não. Dá um feedback que ajude o profissional a se desenvolver. E o livro fala sobre outras práticas, além do feedback. Sim. Ele também fala da importância de criar um ambiente de trabalho que seja propício ao desenvolvimento de líderes. E como criar esse ambiente, Nicole? O que as empresas podem fazer? Promover uma cultura de aprendizagem, né? Que incentive os profissionais a buscarem conhecimento, a desenvolverem novas habilidades, a experimentarem coisas novas, a aprenderem com seus erros. Ou seja, criar uma cultura que valoriza o desenvolvimento, né? Exatamente. E a empresa também pode criar oportunidades de crescimento, né? Que permitam que os profissionais assumam novos desafios, que liderem projetos, que participem de programas de desenvolvimento. E como a empresa pode reconhecer e recompensar o bom desempenho dos seus líderes? Oferecendo promoções, aumentos de salário, bônus, participação nos lucros, viagens, treinamentos, mentoria, visibilidade, reconhecimento público. Existem diversas formas de recompensar o bom desempenho. O importante é que a empresa demonstre para os seus profissionais que ela valoriza o trabalho deles e que ela está disposta a investir no desenvolvimento deles. E além de tudo isso que a gente já conversou, o livro também apresenta o modelo do pipeline de liderança, né? Você pode nos explicar um pouco sobre ele, Nicole? Claro, o modelo do pipeline de liderança, ele é uma representação visual da jornada de um líder dentro da empresa, né? Ele mostra as diferentes etapas dessa jornada, desde o momento em que o profissional entra na empresa até o momento em que ele, quem sabe, chega ao cargo de CEO. É como se fosse um mapa da carreira de um líder, né? Isso mesmo. E o modelo do pipeline de liderança, ele ajuda a empresa a entender as habilidades que o profissional precisa desenvolver em cada etapa da sua jornada e a criar programas de desenvolvimento que o preparem para os desafios que ele vai enfrentar. E esse modelo é dividido em 6 passagens, né? Exatamente. A primeira passagem é a transição do gerenciando a si mesmo para o gerenciando outros, que a gente já conversou bastante sobre ela. A segunda passagem é a transição do gerenciando outros para o gerenciando gestores. A terceira passagem é a transição do gerenciando gestores para o gestor funcional. A quarta passagem é a transição do gestor funcional para o gestor de negócios. A quinta passagem é a transição do gestor de negócios para o gestor de grupo. E a sexta e última passagem é a transição do gestor de grupo para o gestor corporativo, que é o CEO da empresa. E o livro explica quais são as habilidades que o profissional precisa desenvolver em cada uma dessas passagens. Sim, ele detalha cada passagem, explicando os desafios, as responsabilidades e as habilidades que são necessárias para ter sucesso em cada etapa da jornada. E como a empresa pode usar esse modelo na prática? O modelo do pipeline de liderança ele pode ser usado para diversas coisas, como identificar o potencial de liderança dos seus profissionais, criar planos de desenvolvimento individualizados, oferecer oportunidades de crescimento, dar feedback constante, preparar os líderes para que eles estejam prontos para assumir novos desafios. Ou seja, o modelo do pipeline de liderança é uma ferramenta completa para o desenvolvimento de líderes, né? Com certeza. É uma ferramenta que pode ajudar as empresas a criarem um pipeline de líderes forte e sustentável, garantindo que elas tenham os líderes certos no lugar certo, na hora certa. E o livro fala sobre a importância de ter um sistema de sucessão bem estruturado, né? Sim. Ele destaca que a sucessão é um processo crítico para qualquer empresa, pois garante a continuidade do negócio. Imagina que, de repente, um líder importante da empresa precisa se afastar ou decide mudar de carreira. Se a empresa não tiver um plano de sucessão, ela pode ficar perdida, sem saber quem vai assumir a posição e como garantir que os projetos continuem andando. Parece até um pesadelo para as empresas, né? É verdade, e por isso o livro enfatiza a importância de ter um sistema de sucessão bem estruturado. Ele explica que a sucessão não deve ser vista como algo que acontece de repente, mas sim como um processo contínuo que deve ser planejado e gerenciado com cuidado. E como a empresa pode se preparar para isso? O livro sugere algumas práticas, como identificar os cargos-chave da empresa, né? Quais são as posições que, se ficarem vagas, podem comprometer o funcionamento da empresa.
Definir os critérios de sucessão. Quais são as habilidades, experiências, características que a empresa busca em um sucessor. Identificar os potenciais sucessores. Quais são os profissionais da empresa que têm um perfil para assumir cargos de liderança no futuro. Criar planos de desenvolvimento. Como preparar os potenciais sucessores para que eles estejam prontos para assumir os cargos-chave. Monitorar o processo de sucessão, né? É importante acompanhar o desenvolvimento dos potenciais sucessores e fazer ajustes nos planos de desenvolvimento, se necessário. Parece que é um processo que exige bastante planejamento, né? Sim. A sucessão ela não deve ser improvisada, é preciso ter um plano, um processo, uma metodologia. E o livro fala sobre os benefícios de ter um sistema de sucessão bem estruturado. Com certeza. Ele destaca que um sistema de sucessão bem estruturado pode ajudar a empresa a reduzir os riscos de interrupções no negócio, né, causadas pela saída repentina de um líder. Garantir que a empresa tenha líderes preparados para assumir cargos de alta liderança quando necessário, reduzir os custos de recrutamento e seleção de líderes externos, motivar os profissionais, mostrando que a empresa investe no seu desenvolvimento e que oferece oportunidade de crescimento, fortalecer a cultura da empresa, garantindo que os valores e os princípios da empresa sejam transmitidos para os novos líderes. Nossa, são muitos benefícios. E o livro fala sobre os desafios da liderança na era digital. Afinal, o mundo mudou bastante desde que o livro foi lançado. Sim. Apesar do livro ter sido lançado há alguns anos, ele ainda é muito relevante para os dias de hoje. Os autores dedicam um capítulo inteiro para falar sobre os desafios da liderança na era digital e como o modelo do pipeline de liderança pode ser adaptado para essa nova realidade. E quais são os principais desafios que o livro menciona? O livro destaca que a era digital ela está mudando a forma como as pessoas trabalham, como se comunicam, como aprendem, como se relacionam. E isso impacta diretamente a forma como as empresas precisam ser lideradas. Acho que a gente já consegue sentir isso no nosso dia a dia, né? Sim. Ele destaca que os líderes precisam desenvolver novas habilidades, como flexibilidade, né, a capacidade de se adaptar às mudanças, de mudar de planos, de improvisar, de lidar com a incerteza, comunicação, né, a capacidade de se comunicar de forma clara, concisa, objetiva, transparente, empática, inspirando e engajando as pessoas. Colaboração, né, a capacidade de trabalhar em equipe, de construir relacionamentos, de criar sinergia, de aproveitar a inteligência coletiva e inovação, né, a capacidade de pensar fora da caixa, de questionar o status quo, de buscar soluções criativas, de experimentar coisas novas, aprendizagem, né, a capacidade de aprender continuamente, de se atualizar, de buscar novos conhecimentos, de estar aberto a novas experiências. Parece que a gente precisa ser um super-herói para ser um bom líder na era digital, né? É verdade que os desafios são muitos, né? Mas o livro nos mostra que é possível desenvolver essas habilidades. É preciso ter a consciência da importância delas e buscar por oportunidades de aprendizado e desenvolvimento. E o livro fala sobre a importância da cultura organizacional nesse processo de adaptação à era digital. Sim. Ele destaca que a cultura organizacional precisa ser adaptada à nova realidade da era digital. Empresas com culturas rígidas, hierárquicas, avessas ao risco, terão dificuldades para sobreviver nesse novo ambiente. E como adaptar a cultura organizacional à era digital. Criando uma cultura que seja mais ágil, mais flexível, mais inovadora, mais colaborativa, mais digital, mais humana, mais ética, mais responsável e mais sustentável. Ou seja, a cultura organizacional precisa acompanhar as mudanças do mundo, né? Com certeza, a cultura organizacional é um fator determinante para o sucesso das empresas na era digital. E o livro fala sobre a importância da liderança feminina na era digital. Com certeza. O livro destaca que a liderança feminina é fundamental para o sucesso das empresas na era digital. E essa importância se dá por algumas razões, né? As mulheres, de modo geral, trazem para as empresas características que são cada vez mais valorizadas nesse novo contexto. Que tipo de características? Por exemplo, a capacidade de colaboração, a empatia, a inteligência emocional, a visão de longo prazo, a capacidade de construir relacionamentos, a resiliência, a atenção aos detalhes. Ou seja, a liderança feminina é um diferencial competitivo para as empresas na era digital, né? Com certeza. E é importante que as empresas reconheçam esse diferencial e criem um ambiente de trabalho que seja mais inclusivo e que valorize a diversidade, para que as mulheres possam se desenvolver e alcançar todo o seu potencial. E o livro dá dicas de como as empresas podem promover a liderança feminina. Sim. Ele sugere que as empresas criem programas de mentoria para mulheres, que ofereçam oportunidade de desenvolvimento para mulheres, que promovam a igualdade de gênero em todos os níveis da organização, que combatam o sexismo e qualquer tipo de discriminação, que criem um ambiente de trabalho mais inclusivo e que celebrem a diversidade. E o livro fala sobre outros estilos de liderança importantes para a era digital. Sim, ele fala, por exemplo, sobre a importância da liderança autêntica. E o que é liderança autêntica? É um estilo de liderança que se baseia na autoconsciência, na transparência, na integridade, na empatia e na paixão. O líder autêntico é aquele que lidera com o coração, que é congruente com seus valores, que inspira os outros a serem melhores. Parece ser um estilo de liderança muito inspirador, né? Sim.
E o livro destaca que, na era digital, onde tudo é muito rápido, muito superficial, muito volátil, a liderança autêntica se torna cada vez mais importante. As pessoas buscam por líderes que sejam verdadeiros, que sejam confiáveis, que tenham um propósito. E como desenvolver a liderança autêntica? É um processo de autoconhecimento, né? E de desenvolvimento pessoal. É preciso se conhecer, saber quais são os seus valores, as suas crenças, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. E é preciso ter coragem para ser você mesmo, para liderar com o coração, para inspirar os outros a fazerem o mesmo. E além da liderança autêntica, o livro fala sobre outros estilos de liderança. Sim, ele fala sobre a liderança servidora, que coloca as necessidades dos liderados em primeiro lugar. Ele fala sobre a liderança ágil, que se adapta às mudanças e que busca soluções criativas. Ele fala sobre a liderança transformacional, que inspira os liderados a alcançarem o seu potencial máximo. Parece que tem um estilo de liderança para cada situação, né? É verdade. Não existe um estilo de liderança que seja o melhor para todas as situações. O importante é que o líder seja flexível, que ele saiba se adaptar a diferentes situações, que ele saiba usar o estilo de liderança mais adequado para cada momento. E o livro dá dicas de como escolher o estilo de liderança mais adequado? Sim, ele sugere que o líder leve em consideração alguns fatores, como essa situação, né? Qual é o contexto em que a liderança está sendo exercida? A equipe. Quais são as características da equipe? O objetivo. Qual é o objetivo que o líder quer alcançar? O livro fala sobre a importância do autoconhecimento para o desenvolvimento da liderança, Nicole. Sim. O livro destaca que o autoconhecimento é fundamental para que o líder possa exercer a sua liderança de forma autêntica e eficaz. Ou seja, antes de querer liderar os outros, é preciso liderar a si mesmo, né? Exatamente. É preciso se conhecer, saber quais são os seus valores, as suas crenças, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, as suas motivações, os seus objetivos. Só assim o líder poderá liderar com consciência, com propósito, com autenticidade. E como o livro sugere que o líder desenvolva o seu autoconhecimento? Ele sugere algumas práticas, fazer uma autoavaliação honesta, né? Quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, o que você faz bem, o que você precisa melhorar, buscar feedback. Peça feedback para as pessoas que te conhecem bem, para os seus colegas de trabalho, para os seus amigos, para os seus familiares. Pergunte a eles o que eles acham que você faz bem, o que eles acham que você precisa melhorar. Fazer terapia, né? A terapia pode ser um ótimo caminho para se conhecer melhor, para entender os seus padrões de comportamento, para lidar com as suas emoções. Ler livros, né? Existem diversos livros que podem te ajudar a se conhecer melhor, a desenvolver a sua inteligência emocional, a se comunicar melhor, a liderar melhor. Fazer cursos, né? Existem diversos cursos que podem te ajudar a desenvolver suas habilidades de liderança. E o livro fala sobre a importância de ter um plano de carreira, né? Sim. Ele sugere que você defina os seus objetivos de longo prazo. Que tipo de líder você quer ser, que tipo de cargo você quer ocupar, que tipo de impacto você quer gerar. E, a partir daí, você pode traçar um plano com ações concretas para alcançar os seus objetivos. Mas e se a minha empresa não tiver um sistema de desenvolvimento de líderes estruturado, Nicole? O que eu posso fazer? Tome a iniciativa. Busque por oportunidades de desenvolvimento fora da empresa. Participe de eventos, faça networking, converse com líderes que você admira, leia livros, faça cursos online, seja proativa na sua carreira. Mostrar a iniciativa é fundamental, né? E o livro fala sobre a importância de ter mentores, né? Como encontrar um bom mentor. Procure por pessoas que você admira, que têm experiência na área em que você quer se desenvolver, que estejam dispostas a te ajudar. Converse com seu chefe, com o RH da sua empresa, com pessoas da sua rede de contatos, participe de eventos, seja proativo na busca por um mentor. E o livro também fala sobre a importância do feedback, né, Nicole? Como pedir feedback de forma eficaz. Seja específico. Não peça feedback genérico, do tipo, o que você acha de mim? Ok. Em vez disso, faça perguntas específicas, como você avalia a minha capacidade de comunicação? O que eu posso melhorar na minha forma de delegar tarefas? Ou como você acha que eu lido com situações de conflito? E na hora de receber o feedback, é importante manter a mente aberta, né? Com certeza. Ouça com atenção, faça perguntas para esclarecer as dúvidas. Agradeça pelo feedback, mesmo que ele seja negativo. E o mais importante, utilize o feedback para se desenvolver, para corrigir os seus erros, para melhorar o seu desempenho. Feedback é um presente, né? Mesmo que ele venha embrulhado num papel um pouco áspero. E o livro também fala sobre a importância da rede de contatos, né? Como construir uma boa rede de contatos. Participe de eventos, converse com pessoas, troque cartões de visita, se conecte nas redes sociais, construa relacionamentos genuínos, ajude as pessoas, seja generoso, seja interessante, seja alguém que as pessoas queiram ter por perto. E para quem já está numa posição de liderança,
O que o livro sugere para desenvolver os seus liderados, Nicole? O livro é uma ótima fonte de insights para líderes, né? Ele sugere que você utilize o modelo do pipeline para identificar o potencial de liderança dos seus liderados, que você crie planos de desenvolvimento individualizados, que você ofereça oportunidade de crescimento, que você dê feedback constante, que você os prepare para que eles estejam prontos para assumir novos desafios. Ou seja, ser um líder que desenvolve líderes, né? Exatamente, um líder que multiplica talentos, que forma sucessores, que deixa um legado. E quais são as dicas mais importantes que o livro dá nos líderes que querem desenvolver os seus liderados? Seja um exemplo. Pratique o que você prega. Se você quer que os seus liderados sejam éticos, seja ético. Se você quer que os seus liderados sejam inovadores, seja inovador. Se você quer que os seus liderados sejam engajados, seja engajado. Liderar, por exemplo, é fundamental, né? Mas Comunique os seus valores, a sua visão, os seus objetivos de forma clara e inspiradora. Dê autonomia para os seus liderados, confie neles, delegue responsabilidades, estimule a criatividade, a inovação, a colaboração. Crie um ambiente de trabalho positivo, respeitoso, acolhedor, que valorize a diversidade e a inclusão. Reconheça e recompense o bom desempenho, celebre os sucessos, aprenda com os erros, seja um líder que inspira, que motiva, que transforma. Nossa, quanta dica boa. Acho que a gente precisa de mais um episódio para falar sobre tudo isso. Mas, antes da gente encerrar essa parte, queria voltar para a questão da era digital. Você fala sobre como a tecnologia está impactando a liderança, né? Sim. Ele fala bastante sobre isso, destaca que os líderes precisam se adaptar a essa nova realidade. A tecnologia está mudando tudo, né? A forma como as pessoas trabalham, como se comunicam, como aprendem, como consomem, como se relacionam. E os líderes precisam estar antenados a essas mudanças, precisam se preparar para liderar num mundo cada vez mais digital. Quais são os principais impactos da tecnologia na liderança, Nicole? A tecnologia está tornando o mundo cada vez mais complexo, mais volátil. As mudanças são constantes, a informação circula numa velocidade incrível, as fronteiras entre o trabalho e a vida pessoal estão cada vez mais tênues. E os líderes precisam estar preparados para lidar com tudo isso. Para ter um desafio e tanto. É verdade. Mas a tecnologia também traz muitas oportunidades para os líderes, né? Ela facilita a comunicação, a colaboração, o acesso à informação, a gestão de equipes, o desenvolvimento de talentos. Ou seja, a tecnologia pode ser uma grande aliada dos líderes, né? Desde que eles saibam usá-la a seu favor. Exatamente. O livro dá algumas dicas de como os líderes podem se preparar para liderar na era digital. Quais são essas dicas? Desenvolver a sua inteligência digital, né? E entender como a tecnologia funciona, como ela pode ser usada a favor da empresa, como ela pode impactar o seu trabalho. Desenvolver essa capacidade de adaptação, né? Tá aberta a novas ideias, a novos modelos de trabalho, novas formas de pensar e de agir. Desenvolver essa capacidade de comunicação, né? Saber se comunicar de forma clara, objetiva e empática em diferentes canais de comunicação. Desenvolver essa capacidade de colaboração, né? Saber trabalhar em equipe, construir relacionamentos, liderar equipes virtuais, aproveitar a inteligência coletiva. Desenvolver essa capacidade de inovação, né? Estar atento às novas tecnologias, buscar soluções criativas para os problemas da empresa, incentivar a experimentação, desenvolver a sua capacidade de aprendizagem, né? Estar sempre se atualizando, buscando novos conhecimentos, aprendendo com as novas experiências. Parece que o aprendizado contínuo é fundamental para os líderes na era digital, né? Com certeza. O mundo está mudando muito rápido e os líderes precisam estar em constante aprendizado para se manterem relevantes. E o livro fala sobre a importância da inteligência emocional para os líderes na era digital, Nicole. Sim. O livro destaca que a inteligência emocional é um fator fundamental para o sucesso dos líderes em qualquer época, mas especialmente na era digital. E por que a inteligência emocional é tão importante na era digital? Porque a era digital é uma era de constantes mudanças, de incertezas, de desafios, e os líderes precisam ter inteligência emocional para lidar com tudo isso. E o que é a inteligência emocional, Nicole? É a capacidade de reconhecer e gerenciar suas próprias emoções e as emoções dos outros. Parece simples, mas na prática nem sempre é, né? É verdade. Desenvolver a inteligência emocional exige autoconhecimento, prática, persistência. Mas o livro nos mostra que é possível e que os benefícios são muitos. E quais são os benefícios de ter inteligência emocional? Os líderes que têm inteligência emocional são mais capazes de se dar com o estresse e a pressão, tomar decisões mais claras e assertivas, construir relacionamentos mais fortes e saudáveis, inspirar e motivar as pessoas, gerenciar conflitos de forma construtiva, criar um ambiente de trabalho mais positivo e colaborativo. Nossa, quanta coisa. Parece que a inteligência emocional é um superpoder, né? É quase isso. E o livro dá algumas dicas de como desenvolver a inteligência emocional. Quais são essas dicas, Nicole? Desenvolver a autoconsciência, né? Prestar atenção nas suas emoções, identificar os seus gatilhos emocionais e entender como as suas emoções impactam o seu comportamento, desenvolver a autorregulação, aprender a controlar suas emoções, a não ser impulsivo, a agir com calma e serenidade em momentos de pressão.
desenvolver empatia, se colocar no lugar do outro, entender as suas emoções, as suas perspectivas, as suas necessidades, desenvolver as habilidades sociais, saber se comunicar de forma clara, objetiva e empática, saber construir relacionamentos, saber negociar, saber trabalhar em equipe. E o livro fala sobre a importância do coaching para o desenvolvimento de líderes, Nicole. Sim. Ele destaca que o coaching é uma ferramenta poderosa para ajudar os líderes a desenvolverem as suas habilidades, a melhorarem o seu desempenho, a alcançarem seus objetivos. E como funciona o coaching? O coach, ele é um profissional que ajuda o líder a se conhecer melhor, a identificar os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, a definir os seus objetivos, a traçar um plano de ação para alcançar os seus objetivos, a superar os seus desafios, a desenvolver as suas habilidades. Ou seja, o coach é um parceiro do líder na sua jornada de desenvolvimento, né? Exatamente. O coach, ele não dá respostas prontas, né? Ele ajuda o líder a encontrar suas próprias respostas, a trilhar o seu próprio caminho. E o livro fala sobre os benefícios do coaching para o líder e para a empresa. Sim. Ele destaca que o coaching pode ajudar o líder a desenvolver a sua autoconfiança, melhorar a sua comunicação, aumentar a sua capacidade de tomar decisões, fortalecer os relacionamentos, aumentar a sua produtividade, a alcançar os seus objetivos mais rapidamente. E para a empresa, quais são os benefícios? Para a empresa, o coaching pode ajudar a reter os seus talentos, desenvolver líderes mais eficazes, melhorar o clima organizacional, aumentar a produtividade das equipes, alcançar os seus objetivos estratégicos. Ou seja, o coaching é um investimento que vale a pena para o líder, para o coach, para a empresa, né? Com certeza. É uma ferramenta que pode trazer resultados significativos para todos os envolvidos. Bom, pessoal, acho que por hoje é só. A gente já conversou bastante sobre os erros que as empresas cometem no desenvolvimento de líderes, sobre o modelo do pipeline de liderança, sobre os desafios da liderança na era digital, sobre a importância da inteligência emocional, do coaching, do feedback. Ufa, quanta coisa! Mas ainda não acabou. No próximo episódio, a gente vai finalizar o nosso mergulho em pipeline de liderança, com dicas práticas de como você pode aplicar os conceitos do livro na sua própria carreira. Até a próxima. E aí, pessoal, de volta para o último mergulho no pipeline de liderança. Hoje a ideia é trazer esse papo para a sua realidade. Como usar tudo que a gente aprendeu até aqui para turbinar a sua carreira, quem sabe até ajudar a sua empresa a ter líderes mais preparados. Exatamente. Já vimos os erros mais comuns, o modelo das 6 passagens, a importância do feedback, da inteligência emocional, do coaching. Agora, vamos falar de como aplicar tudo isso na prática, seja você um líder em formação ou um gestor experiente. E para começar, acho que a gente precisa reforçar a importância do autoconhecimento, né, que o livro explora bastante. Ele fala que antes de querer liderar os outros, é preciso liderar a si mesmo. E como fazer isso? Por onde começar? Comece perguntando. É. Quais são os meus pontos fortes? Quais são meus pontos fracos? O que me motiva? Quais são meus valores? Onde eu quero chegar? Que tipo de líder eu quero ser? Fazer uma autoanálise sincera, profunda, né? Exatamente. E o livro dá algumas dicas de como fazer isso. Ele sugere que você use os critérios de cada passagem de liderança, né, como um guia para sua autoavaliação, por exemplo. Você se considera um bom comunicador. Você consegue delegar tarefas de forma eficaz. Você sabe dar e receber feedback de forma construtiva. Você se sente confortável em gerenciar conflitos. E como usar essa autoavaliação para realmente melhorar? Se você identificar que precisa desenvolver alguma habilidade, busque por oportunidades de aprendizado. Cursos, workshops, livros, artigos, podcasts, mentoria, coaching. O importante é não ficar parado. E falando em aprendizado, o livro também fala sobre a importância de ter um plano de carreira, né? Sim. Ter um plano de carreira é como ter um mapa para te guiar na sua jornada profissional. Ele te ajuda a definir os seus objetivos de longo prazo, a traçar um caminho para alcançar esses objetivos e a se manter motivado ao longo do percurso. Mas e se a minha empresa não tiver um sistema de desenvolvimento de líderes estruturado, Nicole? O que eu posso fazer? Não espere a empresa te dar tudo de mão beijada. Tome a iniciativa, busque por oportunidades de desenvolvimento fora da empresa, participe de eventos, faça networking, converse com líderes que você admira, leia livros, faça cursos online. Ser protagonista da sua própria carreira, né? Exatamente. E o livro também reforça a importância de ter mentores, né? Ter um mentor, alguém mais experiente que possa te orientar, te dar conselhos, te abrir portas, pode fazer toda a diferença na sua carreira. E como encontrar um bom mentor? Procure por pessoas que você admira, que tenham experiência na área em que você quer se desenvolver, que sejam dispostas a te ajudar. Converse com seu chefe, com o RH da sua empresa, com pessoas da sua rede de contatos. Participe de eventos. Seja proativo. E como já falou bastante, o feedback também é fundamental para o desenvolvimento de um líder, né? Mas como pedir feedback de forma eficaz? Seja específico. Em vez de perguntar o que você acha de mim, pergunte: como você avalia a minha capacidade de comunicação? Ou o que eu posso fazer para melhorar minha forma de delegar tarefas? Como você acha que eu lido com situações de conflito?
Perguntas objetivas que ajudam a pessoa a te dar um feedback mais preciso, né? Exatamente. E na hora de receber o feedback, ouça com atenção, faça perguntas para esclarecer suas dúvidas, agradeça pelo feedback, mesmo que ele seja negativo, e use-o para se desenvolver. Feedback é um presente, como a gente já falou. E para quem já está numa posição de liderança, o que o livro sugere para desenvolver os seus liderados, Nicole? O livro dá várias dicas. Uma delas é usar o modelo do pipeline de liderança para identificar o potencial de liderança dos seus liderados, criar planos de desenvolvimento individualizados, oferecer oportunidades de crescimento, dar feedback constante, prepará-los para assumirem novos desafios. Ser um líder que forma outros líderes, né? Exatamente. Um líder que multiplica talentos, que contribui para o crescimento da sua equipe e da sua empresa. E o livro dá dicas importantes para os líderes que querem desenvolver os seus liderados. Me fala algumas dessas dicas. Liderar pelo exemplo, né? Se você quer que seus liderados sejam éticos, seja ético. Se você quer que eles sejam inovadores, seja inovador. Se você quer que eles sejam engajados, seja engajado. Comunicar os seus valores, a sua visão, os seus objetivos de forma clara e inspiradora. Dar autonomia para os seus liderados, confiar neles, delegar a responsabilidade. Estimular a criatividade, a inovação, a colaboração. Criar um ambiente de trabalho positivo, respeitoso, acolhedor, que valorize a diversidade, a inclusão, reconhecer e recompensar o bom desempenho, celebrar o sucesso, aprender com os erros. Ser um líder que inspira, que motiva, que transforma, né? Exatamente. E para finalizar, queria destacar a mensagem principal que eu levo do livro e que acho que vale para todos nós, seja qual for a nossa posição na empresa. Olha essa mensagem. Liderança é uma jornada, um processo de desenvolvimento contínuo. E o aprendizado nunca termina. A gente precisa estar sempre buscando novos conhecimentos, desenvolvendo novas habilidades, se adaptando às mudanças, se desafiando a sermos melhores a cada dia. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do nosso mergulho em pipeline de liderança. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa, que ela tenha inspirado você a se desenvolver como líder, a construir um pipeline de líderes mais forte na sua empresa. E a gente se vê no próximo mergulho. Até a próxima!